Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite, aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Trabalho com manutenção elétrica. E sempre achei que qualquer coisa estranha tinha explicação técnica. Isso mudou depois de uma madrugada no túnel que liga 2 bairros da Zona Oeste. Trabalho em um prédio comercial e quando a demanda aperta, é comum sair depois da meia-noite. Naquela noite, saí pouco depois das 2. Não quis chamar transporte, porque moro relativamente perto e o caminho, apesar de mal iluminado, sempre foi tranquilo. Parte do trajeto passa por um túnel curto, usado por pedestres e ciclistas. Já atravessei ali centenas de vezes. Entrei. Normalmente, o lugar estava silencioso demais, mas isso não me chamou a atenção de imediato. Andei alguns metros quando ouvi um som estranho, como algo sendo arrastado no chão, vindo do fundo do túnel. Pensei que fosse um morador de rua, mexendo em sacos ou carrinhos. Continuei andando. Foi quando percebi que o som acompanhava meus passos. Se eu parava, ele parava. Se eu andava, ele vinha junto. Olhei à frente e vi uma silhueta perto da saída do túnel. Não dava para ver direito, mas parecia alguém muito magro, curvado, com a cabeça baixa. O corpo não se mexia, mas a sombra no chão se alongava, como se estivesse se espalhando. Senti um frio estranho no peito, mas segui em frente. Meu erro foi levantar a lanterna do celular. A luz não revelou uma pessoa, revelou algo que parecia fumaça compacta, mas com forma humana. Não havia rosto. Onde deveria haver cabeça, a fumaça se agitava mais rápido, como se estivesse fervendo. O cheiro veio logo depois. Não era lixo nem esgoto, era um cheiro seco, antigo, como pano guardado por anos em lugar fechado. A coisa começou a se aproximar sem andar. Não havia passos. O corpo simplesmente avançava, deslizando. O túnel inteiro ficou mais escuro, como se a luz fosse sendo sugada. Naquele momento, senti uma pressão no ouvido, como quando se muda rápido de altitude, e ouvi um som baixo, contínuo, parecido com alguém tentando falar sem ar. Não pensei. Corri, saí do túnel tropeçando. Quase caí no asfalto. Quando virei para olhar, não havia nada lá dentro. Nem sombra, nem cheiro. Mas meus ouvidos continuaram zunindo por horas. No dia seguinte, comentei no trabalho. Um colega mais antigo ficou sério e disse para eu nunca mais passar por ali de madrugada. Contou que, anos atrás, um homem foi encontrado morto dentro do túnel, sem marcas aparentes, como se tivesse sufocado. Nunca descobriram a causa. Desde então, mesmo que eu chegue em casa exausto, faço o caminho mais longo. Prefiro andar 20 minutos a mais do que atravessar aquele túnel outra vez, porque sei o que vi e sei que aquilo não estava ali por acaso. Nunca tive medo de andar à noite. Trabalho em turnos alternados e por anos voltei para casa depois da meia-noite sem problema. Isso mudou depois do que aconteceu na passarela que liga a estação da linha 9 à avenida do outro lado. Moro na zona sul de São Paulo e uso essa passarela desde adolescente. De dia é cheia. À noite fica praticamente vazia, mas nunca me incomodou. Naquela madrugada, saí do trabalho pouco depois da 1. A estação já estava fechada, mas a passarela permanece aberta para pedestres. Subnormalmente, o barulho distante dos carros vinha lá de baixo. No meio do caminho,
Senti uma mudança no ar. Não foi vento. Foi como entrar em um ambiente fechado, abafado. Mesmo estando ao ar livre, continuei andando. Foi então que percebi alguém parado, perto da grade, olhando para os trilhos. A silhueta era escura demais para a iluminação do poste. Pensei que fosse só alguém esperando ou mexendo no celular. Quando me aproximei, notei que a pessoa estava imóvel demais. Não mexia os braços. Não mudava de postura, apenas inclinada para frente. Passei mais devagar. Nesse momento, ela virou a cabeça. O movimento foi errado. Não foi um giro natural. Foi como se o pescoço dobrasse além do normal. Sem som, sem esforço. Não dava para ver o rosto. A luz simplesmente não refletia ali, onde deveria haver olhos. Só havia um vazio escuro. Continuei andando. Não queria demonstrar medo. Foi quando ouvi, muito perto do meu ouvido, uma respiração funda, pesada, como se alguém estivesse cansado depois de correr. Mas ninguém estava ao meu lado. O cheiro veio logo depois. Um cheiro forte de ferro e poeira quente, como trilho de trem sob sol forte. Mesmo sendo madrugada, apressei o passo. A respiração acompanhava, não mais atrás, parecia dentro da minha cabeça. Senti uma pressão no peito, como se o ar estivesse ficando mais denso. Quando cheguei ao fim da passarela, tropecei na escada e quase caí. Desci, correndo. Só quando cheguei na calçada, me dei conta de que o barulho da respiração tinha parado. Olhei para cima. A passarela estava vazia. Nenhuma silhueta. Nenhuma movimentação. No dia seguinte, comentei com um vendedor ambulante que costuma ficar perto da estação. Ele me interrompeu antes de eu terminar. À noite, ninguém para ali sem motivo, ele disse. Quem para, não está olhando o trem. Perguntei o que ele quis dizer. Ele só respondeu, teve gente que caiu dali, nem todo mundo pulou. Desde então, se chego tarde, dou a volta inteira pela avenida. É mais longe, mas eu não atravesso aquela passarela depois da meia-noite, porque sei que naquela noite eu não estava sozinho ali em cima. A mãe de Dulce sempre teve medo de certas coisas. Desde nova, dizia que havia visto coisas que não eram deste mundo, principalmente quando morava na roça. Falava de luzes no mato, de barulhos estranhos e de uma criatura que aparecia nas noites mais escuras. A mula sem cabeça. Dulce cresceu ouvindo essas histórias e nunca acreditou em nenhuma. Achava que tudo não passava de superstição antiga, coisa de gente simples. Sempre que a mãe fechava a janela cedo demais ou puxava a cortina, ao ver algum clarão ao longe, Dulce ria. Isso é bobagem, mãe dizia. Não existe nada disso. Numa dessas noites, um clarão forte apareceu por trás da mata, que ficava nos fundos da casa. A mãe se levantou assustada e correu para fechar a cortina, impedindo que desse para avistar aquilo direito. O quarto ficou na penumbra. Aos poucos, aquela claridade foi se afastando, até desaparecer por completo. Dulce riu da reação da mãe, debochou, disse que ela precisava parar de acreditar nessas coisas. A mãe ficou chateada, em silêncio, sem responder. No dia seguinte, Dulce se despediu. Decidiu ir embora no começo da noite, como sempre fazia. Pegou sua bolsa e seguiu até o ponto de ônibus, que ficava alguns metros adiante da estrada, com uma área de mata fechada logo atrás. O ponto estava vazio. O silêncio era grande demais. Enquanto esperava, Dulce ouviu um estalo seco vindo do mato, como galhos quebrando. Depois outro, e mais outro. O cheiro de queimado começou a se espalhar no ar, fraco no começo,
Depois, mais forte, ela estranhou. Foi quando viu uma claridade surgindo entre as árvores. Não era luz de carro, não piscava, não se movia de forma comum. Era um brilho constante, amarelado, que iluminava o mato, de dentro para fora. Os estalos ficaram mais intensos, como se algo grande estivesse avançando, pisando forte e queimando o chão por onde passava. Dulce sentiu o corpo gelar. Sem saber por quê, virou devagar o rosto para trás. Foi então que viu um cavalo grande, envolto em fogo, avançava entre as árvores. O corpo parecia sólido, mas a cabeça não havia cabeça. No lugar, o fogo ardia mais alto, estalando, iluminando tudo ao redor. As patas batiam no chão com força, levantando faíscas e queimando folhas secas. O som era de casco, fogo e respiração pesada. Texto Dulce reconheceu na mesma hora aquilo de que tanto zombara. A mula sem cabeça. Ela não pensou, saiu correndo sem olhar para trás, sentindo o calor às suas costas. O barulho parecia se aproximar, cada vez mais perto. Chegou à casa da mãe ofegante, batendo na porta, chorando, tremendo. Padau! Quando entrou, abraçou a mãe e contou tudo. Pediu desculpas. Disse que tinha visto exatamente aquilo que sempre ridicularizou. A mãe não disse. Eu avisei. Apenas mandou que Dulce se sentasse, bebesse água e ficasse ali. Naquela noite, ninguém dormiu. Dulce só foi embora no dia seguinte, ao amanhecer, quando o sol já estava alto e o mato quieto outra vez. Depois disso, nunca mais riu das histórias da mãe, porque entendeu da pior forma que existem coisas que não precisam ser explicadas para serem reais.